Olá, curiosos! Boa noite, curioso! Boa noite, curiosa! Hoje é quinta-feira e nas noites de quinta-feira nós relembramos dos grandes momentos da televisão brasileira com o especialista Magalhães Júnior. Boa noite, Magalhães! Boa noite, Marcelo. Boa noite e a todos os curiosos que nos acompanham sempre, né? É isso. Maga, na semana passada, celebrando os 2 anos aqui do nosso Quem Te Viu, Quem TV, você começou a contar histórias de grandes artistas, né, que foram protagonistas em 2 séries de grande sucesso, algumas muito diferentes. E aí eu provoquei você, né, falando assim, não, e as séries nacionais? E aí você, como bom roteirista, falou, isso fica para a semana que vem, né? Semana que vem é hoje, né? Certo. Semana que vem é hoje, mas nem sempre promessa é dívida, né? Nem sempre a gente pode fazer o combinado se acaba acontecendo alguma coisa no meio do caminho, não é isso? Marcelo, aconteceu de sexta-feira passada, que é 5 de agosto, nós perdemos um dos maiores nomes da televisão brasileira, o genial Jô Soares. E nós aqui do Quem Te Viu, Quem TV, não podíamos ficar sem prestar uma homenagem a ele, né? É isso. Então nós vamos fazer hoje um programa dedicado a José Eugênio Soares, né, o Jô Soares, que começa depois da nossa vinheta. Bom, e como o Maga já contou aqui, né, no dia 5 de agosto, às 2h20 da madrugada, né, chegou a notícia da morte de Jô Soares, aos 84 anos. E naquele dia, né, quando eu, por algum motivo, né, eu já te contei isso, né, Maga? Por algum motivo eu acordei muito cedo naquela manhã. Eu despertei às 5 da manhã, não conseguia mais dormir, falei, puxa, deixa eu ir para a sala, de repente vou ler alguma coisa, já vejo o noticiário. E naquele momento, né, foi muita coincidência, tinha acabado de pintar as primeiras notícias da morte do Jô Soares. E eu fui checar, né, para ver se não era fake news, aquela coisa toda. Imediatamente pensei em você, né, Maga? Falei, puxa vida, o Maga gostava tanto do Jô, fez um programa sobre os 4 gigantes do humor há pouco tempo, e o único vivo até então era o Jô Soares, né? E eu falei, bom, deixa eu esperar um pouquinho, porque não vou acordar o Maga tão cedo. E daqui a pouco pinta uma mensagem do Maga também, dizendo que tinha visto a notícia, que estava muito triste e que a gente precisava conversar para fazer uma homenagem ao Jô Soares, né? Isso eu estou contando um pouquinho dos bastidores de como a coisa funcionou. E Uma naquele coisa dia, rara, né, Marcelo? Uma coisa rara é eu acordar cedo, muito cedo, mentira, Maga. né? Eu acordei mais ou menos a mesma hora que você, e eu tenho uma coisa que eu durmo com o rádio ligado. Sai como é que é, um fonezinho de ouvido e vai para baixo do travesseiro. E eu estava meio sonolento, acordei e tal, e estava na Band News, e eu estava ouvindo uma entrevista, falei, "Pô, parece que é a voz do Boechat, né? Era a entrevista do Boechat com o Jô. Mas eu não entendi muito bem, né? O que tinha acontecido. Eu pensei que fosse só sei lá, uma rememoração. E aí deram a notícia no rádio, aí eu acabei de despertar mesmo, né? E logo depois a gente acabou se falando. Bom, eu vou pensar que você acorda tarde, mas não é verdade, hein, Marco? Você acorda bem cedo também. Eu acho que você nem dorme. Bom, e a partir daquele momento, né, tanto o Maga quanto eu, nós ficamos acompanhando o noticiário. Vários amigos disseram também que ficaram o dia vendo as homenagens, porque são tantos personagens, tantos bordões, tantas entrevistas, tanta coisa legal, que a trajetória do Jô merece documentários, filmes, né? E a gente ficou acompanhando tudo o que foi veiculado naquele dia, né? Desde o Bom Dia Brasil até o Jornal da Globo, aquelas coisas todas. E a gente percebeu, né, Maga, a gente conversando sobre isso, que
basicamente, né, todas as emissoras elas começam a contar a história do Jô a partir da família Trapo. Né? É basicamente isso. É que foi o primeiro grande programa dele, que você contou outro dia aqui também, você fez um especial sobre família Trapo, e o Jô mereceu bastante da sua atenção. Mas aí, né, o Maga falou, puxa, tem muito Jô antes da família Trapo, e eu acho que eu poderia falar sobre isso, porque pouca gente conhece, né, viu, acompanhou, e aí o Maga, né, separou algumas dessas histórias, não é isso? Marcelo, falam muito pouco, né, do começo do Jô na televisão, e por acaso eu acabei assistindo, né? É difícil falar se foi o primeiro ou não, mas um dos primeiros, se não o primeiro, programa do Jô que eu me lembro de ter visto na televisão, eu ali com meus 8 anos, mais ou menos, aconteceu em 1961, na TV Celso de São Paulo, e o programa se chamava Cine Jô. E era um programa, Marcelo, totalmente escrito por ele. E era assim, é, era muito engraçado, porque ele trabalhava muito com cenas de filme, em que ele redublava as cenas de filme, colocando ali uma, um, um nonsense, fazendo uma paródia, ou fazendo como se fosse até um esquete. Né? Eu lembro que ele pegou Sansão e Dalila, se não me engano, Sansão era um ator da antiga, né? Victor Mature, e ele fez uma, um diálogo entre os dois, mas muito engraçado, como se o Sansão estivesse falando para a Dalila que ela não sabia cozinhar, alguma coisa assim. E ele também tocava alguns instrumentos, que o Jô era multi-instrumentista, né? Então, esse foi o primeiro programa, pelo menos que eu me lembre, do Jô na televisão, Cine Jô. E depois do Cine Jô, ele fez mais algum programa solo, assim, aí nesses anos 1960? Teve, bom, eu também assisti, né? Esse programa chamava-se Jô Show. Ele começou a partir de 1964 e durou até 1965, também escrito por ele. O Jô Show, olha o nome, né? Jô Show, começou na TV Celso e logo depois foi para a TV Record. Era um programa em que era só ele, e ele também trabalhava com música, esquetes, e, Marcelo, ele fazia uma radionovela na televisão, em que ele era o narrador, ele era o vilão, ele era o mocinho e era a mocinha, e fazia a sonoplastia também. E era uma novela muito engraçada, a começar pelo nome, eu lembro até hoje, era Nas Tranças do Amor Fatal. O título era sensacional e o Jô Show trouxe, mostrava muito da versatilidade do show, do Jô, né? Porque ora ele tocava bongô, ora ele tocava um pouco de piano, ora ele, se não me engano, ele tocava xilofone, que na época a gente chamava de marimba, né? E, cara, tinha momentos assim em que ele mostrava uma versatilidade enorme. Ele fazia uma brincadeira, Marcelo, dançando com os dedos. Ele colocava uma espécie de um dedal em cada dedo, assim, né? Uhum, As duas mãos, como se eles tivessem sapato, e ele fazia um par dançando. uhum. Né? A câmera ficava em close. Era muito divertido, não me lembro bem, mas acho que era um programa que devia ter meia hora, mas, quer dizer, isso marcou em mim, né? Em 1964 eu tinha 11 anos,
né? E me lembro até hoje, né? Não com detalhes, mas me lembro muito até hoje. Maga, você está falando de programas que ele escrevia e que ele atuava, mas ele também escrevia para terceiros, né? Que era outra faceta do Jô, né? E um desses programas, eu já falei dele aqui, aliás, eu falei de vários deles, mas um deles foi, assim, minha paixão como quando criança. E foi o Simonette Show, de 1961. O Jô escrevia esse programa, que era interpretado pelo Enrico Simonetti, que era um maestro italiano, que se apresentava como orquestra. A orquestra também tinha músicos que topavam e faziam muito bem uma esquete humorística. Um deles era o Edgar Giannulo, guitarrista. Eu adorava o Edgar, porque ele era muito engraçado. E tinha a participação da Lolita Rodrigues também, que era a Dona Lola, que era uma espécie de secretária, meio confusa. Então, o Jô não participava, mas era ele quem fazia o roteiro desse show. Um outro show que ele fez, o texto foi de 1962, também na TV Excelsior, chamado Show para Dois. Era com a Cleide Diáconis e o Leonardo Vilar. Teve um outro também, aí, assim, ele tinha uma participação, mas ele não era o protagonista. Em 1963, um programa, aí já na TV Record, chamava-se La Revue Chic. O texto era dele, a criação toda era dele, ele tinha participação, inclusive, com participação ali de uma parte do elenco da TV Record, mas ele tinha uma participação muito interessante também, sempre mostrando sua versatilidade. E o primeiro talk show da televisão brasileira, ele também participou, não diretamente. Em 1963, ele participa do programa Silveira Sampaio. E ele participa fazendo reportagens externas. Ele ajudava no roteiro desse programa, do Silveira Sampaio, e participava também fazendo reportagens externas, porque já tinha videotape nessa época. Então, vamos dizer assim, foi uma escola de talk show para o Jô. E ele já era uma grife, né, Maga? Porque a gente olha, né, nesses recortes que você mostrou, o nome dele sempre em destaque, né? Para atrair o público mesmo. Naquele primeiro que você mostrou do Simonette Show, aí tá lá com a verve sempre renovada do inteligente Jô Soares, né? Já era uma grife de sucesso dizer que o programa era escrito pelo Jô. Agora eu queria fazer a pergunta invertida, né? Então a gente já mostrou programas que ele escreveu e apresentou, outros que ele estava ali fazendo texto e era celebrado por causa disso. E o contrário, o Jô participava de programas escritos por terceiros? Participou sim, e tem um que eu já falei aqui e que eu fiz questão de trazer novamente, porque, nossa, eu falo muito de mim, porque eu tenho que falar assim daquilo que eu assisti, né? Que, vamos dizer, eu vejo o Jô na televisão desde quando ele começou. Foi uma paródia na TV Record do filme do James Bond, que era o Moscou contra 007. Essa paródia, 1965, chamava-se Ceará contra 007. E o texto era do Marco César, que era um dos roteiristas, ali, um dos
bambambãs do roteiro aqui de São Paulo na época. E o Jô fazia o personagem do Jaime Bond, né? Que era, obviamente, não preciso explicar por quê, o bonde. Naquela época, Marcelo, os anos 60, quando tinha bonde aqui em São Paulo ainda, tudo que era grande, você falava que era grande que nem um bonde, né? Uhum. Então, o Jaime Bond era uma paródia do James Bond. E o Ceará contra 007 era, era muito legal, porque era uma organização cearense chamada SMIRCH, que vinha para São Paulo tentar descobrir e roubar a fórmula do jabá sintético. Jabá é carne seca, né? Uhum. Então, é a fórmula do jabá sintético que tinha o jabá sintético que tinha sido desenvolvido pelo professor Bartolomeu Guimarães, que era um personagem do Golias. E, graças à intervenção do agente Jaime Bond, a fórmula não foi roubada. Olha só. Ô Maga, embora você tenha feito há poucas semanas um programa dedicado à família Trapo, né? Falei aqui na abertura, eu acho que era importante se a gente pudesse também contar uma curiosidade sobre esse programa que foi escrito pelo Jô, pelo Carlos Alberto de Nóbrega. Né, vamos contar uma curiosidade, porque é um programa mesmo emblemático na carreira do Jô, né? Bom, é a marca, né? Vamos dizer assim, é quando ele estoura de vez, junto com todo o elenco da família Trapo, para a televisão brasileira. Tanto é que esse programa levou a dupla Jô Soares e Carlos Alberto de Nóbrega a ganhar o troféu Roquete Pinto como melhores produtores humorísticos de 1967. Lembrando que, naquela época, quem escrevia o programa era chamado de produtor humorístico. Uhum. Mas eu acho que a grande curiosidade, Marcelo, é a forma como o Jô e o Carlos Alberto escreviam esse programa, né? É, é uma coisa inusitada, porque normalmente, antigamente, escrevia-se o programa de cabo a rabo, não se dividia em cenas. E Uhum. o Jô, ele já tinha uma visão mais cinematográfica. Então ele propôs para o Carlos Alberto o seguinte, ele falou, vamos fazer o seguinte, Carlos Alberto, Carlinhos, né, como ele falava, vamos primeiro pensar na história. A história vai ser assim. Vamos pegar o exemplo do Pelé, né? Primeiro, a família resolve pregar uma peça no Bronco, que era o Golias, né? Vamos fingir que ele morreu. Aí vamos fazer umas cenas, vamos fazer uma cena de mesa branca que se chama o marido o falecido marido da governanta, né? Que era a Mrs. Bond, se não me engano, ou Mrs. Taylor, eu não me lembro direito, que era a Sônia Ribeiro. E a gente faz uma mesa branca, tal, etc. Aí, quando o Bronco já está praticamente convencido de que ele está morto, vem alguém trazer, se não me engano, uma intimação para o Pepino Trapo, que era o Otelo Zeloni, e não, mas isso é uma inverdade, se não me engano, era uma multa. Falei, então você tem que apresentar uma testemunha. Falei, não, ainda bem que o Bronco estava comigo, né? E aí o Bronco percebe que tudo não passou de uma brincadeira e ele fala, não, eu estou morto, nego, né? Eu não vou estar fazendo... Bom, eles pensaram nisso. Depois tinha a cena do Pelé, que não se sabia se ia dar certo ou não. E aí o Jô falava para o Carlos Alberto, vamos dividir essa história em 15 tópicos. Aí eles dividiam. E aí cada um escolhia os tópicos que queria escrever. E nem sempre era seguido. Eu vou escrever o 1,
o 4, o 7, o 9, o 10, o 11 e o 15. Uhum. E aí eles iam embora assim, eles faziam outros programas. Então não dava tempo para um ficar telefonando para o outro e olha, eu estou escrevendo assim. Não, eles se reuniam na véspera da gravação do programa. Era como se fosse um baralho, né? Pegava e juntava. E aquilo dava certo. E tinha uma outra curiosidade, que era assim, o Carlos Alberto procurava escolher as cenas em que o Golias participasse, porque o Golias ficava assim muito receoso quando o texto não era do Carlos Alberto. E ele conhecia o tipo da máquina de escrever do Carlos Alberto, né? Então o Carlos Alberto falava: pô, Jô, deixa eu escrever essa daqui que o Golias está participando e tal. E às vezes acontecia do Jô pegar uma cena e o Carlos Alberto tinha que rebater, né? Até um dia que o Jô falou: não, peraí, vamos fazer o seguinte: qual é a marca da sua máquina de escrever? Ah, é tal. Qual é o modelo? É tal. Eu vou comprar uma. Ele foi lá, comprou uma, falou: agora acabou. Uhum. Né? Agora tanto faz, você como eu, o Golias vai ver ali. E o Golias nunca soube disso. Né? Sensacional. Então, essa é uma curiosidade desse programa antológico, com a participação do Jô como roteirista e como coprotagonista do programa. Ô, Maga, então você falou de dois personagens já, né, feitos pelo jogo, o mordomo Gordon, da família Trapo, e o Jaime Bond, Jaime Bond, do Ceará contra 007. Então vamos aproveitar, né, já que é uma homenagem ao Jô Soares, e eu falei, né, quantos personagens ele criou, quantos bordões, né, coisas que depois a gente começou a usar, né, bordões que a gente começou a usar na nossa vida, né, que a gente pegou e colocou. Eu acho que tem muita coisa que a gente fala até hoje que o Jô criou, né? Shows de Loki, o Tiro Tubo era ótimo, né? Eu queria que você elegesse, vamos pensar no número, vai 5 personagens do Jô Soares que te marcaram ou que foram importantes para o humor brasileiro, né? No teu recorte. E olha, eu topo fazer isso. Quando você estava falando, eu estava pensando assim, dos primeiros personagens do Jô que eu vi, né? Claro, tem a vovó Naná, uma personagem maravilhosa, um Gardelon, eu adorava, né? Muy amigo, esse é um bordão que se usa Muito até amigo, hoje. Muy esse. amigo, né? Vai se usar sempre, seja argentino ou não, né? Uhum. E o piloto e vários outros personagens que foram criados, mas eu tinha verdadeira paixão por aqueles do início dos anos 1970, né? Talvez porque eu ainda fosse estivesse passando da minha fase de adolescente para jovem. E um dos primeiros que que vieram na minha cabeça é a Norminha. Norminha era um personagem que ele fazia no iniciozinho dos anos 1970, num programa chamado Faça Humor, Não Faça Guerra, que era uma cantora. Né? E eles falavam, olha, a Norminha, ela é uma cantora jovem, então ela desbancou a Vanderleia, a Vanusa e a Rosemary, que eram as três que estavam, né, na onda ali, ainda naquele momento. E a Norminha, que ele fazia de uma forma muito bacana, ela tinha uma coisa de mostrar a mão assim, porque era a época que se fazia, era a época já dos hippies, e se mostrava o V, que era o paz e amor. Né? E a Norminha fazia assim, porque ela falava que era paz,
amor, muito som e Norminha. Uhum. Então, muita gente falava, paz e amor. Não, 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 paz e amor, muito som e Norminha. Né? Isso, por um tempo, acabou persistindo. Então, Norminha é um personagem que eu curto muito, curti muito. E outro personagem feminino, só que aí já numa outra pegada, mas era sensacional, era a Bo Francineide. A começar pelo nome, né? Bo Francineide era uma atriz extremamente ousada para a sua época, e ela era acompanhada da mãe, né? E a mãe era a atriz Henriqueta Brieba, que tinha 1,40 m. É porque o Jô não era alto, né? Mas a Henriqueta Brieba era muito pequena. E perto do Jô, com 140, 150 quilos, ela sumia, né? Então, quando, de vez em quando, a personagem da Henriqueta Brieba, que era a mamãe, né? Falava assim, ela levava não era book de fotos, era um álbum. Então ela levava, ela falava para o produtor, para quem fosse, você não quer ver o álbum dela? Né? E ela falava, mãe, não, olha o cacófato, mamãe, olha o cacófato. E ela abraçava a mãe, ela estufava a mãe aqui no peito, e ela falava, gente, como é que pode? Eu saí de dentro dela. Sensacional, Era lembro um personagem. perfeitamente. E o outro personagem que eu sempre gostei muito é o Múcio, porque o Múcio é aquele que você encontra no dia a dia, né? Uhum. Aquele personagem que dizia que, não, eu dou a opinião, dou a quem doer, né? E ele falava, ele enrolava muito e ele nunca dava a opinião. E quando o cara falava assim, por exemplo, esse chá está frio, ele fala, tirou daqui, está Tirou frio, daqui, ó. né? Tirou daqui, né? Tirou daqui, né? Que ele falava com a voz assim, né? Tirou daqui. Aí alguém do lado falava assim, não, mas parece que está quente. Não, mas está quente. É o que eu falei. Eu achei que está quente. Não, mas está quente ou está frio? Né? E ele acabava não dando a opinião. Então, o Múcio, para mim, seria, sei lá, um dos personagens mais marcantes para mim. Que tal? O que o senhor está achando? Eu tô achando. Tá bom? É bom. Não está achando assim um gosto esquisito? Esquisito. O gosto tá esquisito. Assim que eu provei, eu disse: esse peixe é frango. Não, essa não. Eu nunca provei um peixe com tanto gosto de peixe quanto este aí. É verdade, também nunca provei. Tanto gosto de peixe, tirou daqui. Responda. Na seca. Na seca. Ele puxa mais pro Sei. lado assim do. Agora, Não. pro outro lado, ele também tem um gostinho que é meio. Entendeu? Agora é diferente do outro. Não interessa, vai dar ou não vai dar a sua opinião. Na xixa. Na xixa. Então traz mais peixe que acabou o peixe. Ô, Maga, eu me arrependi já de ter pedido só 5 personagens para você. Que podia ter pedido uns 100, que a gente ia se divertir muito mais. Mas já que eu pedi 5, vamos de 5. Já foram 3. Agora, ó, vai ser difícil, hein? Só mais 2 vai ser difícil, hein? E aí eu lembro de um que eu, sei lá, a gente, na época de adolescente para jovem, né? Tinha uma turma com quem me encontrava sempre todo fim de semana, e a gente brincava muito imitando esse personagem, que era o Alcafona, né? Que era o Alcafona era uma sátira, uma paródia ao gangster, ao Capone, né? Que era ali do tempo de Chicago, 1930, tal. Então o Alcafona, ele tinha uma coisa, primeiro a roupa que ele usava, né? Era sempre uma roupa cafona. E ele estava sempre cercado ali por 3 ou 4 daqueles discípulos. E era muito engraçado, Marcelo, porque quando ele falava alguma coisa, normalmente os discípulos faziam aquilo errado, né? Então ele passava a mão
dando um tapa na cara de todos, assim. Pá, 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 pá. E aí ele falava uma frase em inglês, mas aquele inglês bem macarrônico, aquele inglês que era incompreensível. Eu me lembro que era uma coisa como "Shut up, boy, and I gotta get you". Ele não queria dizer absolutamente nada, nada. Então, nossa, eu me divertia muito, eu e meus amigos, nós nos divertimos muito com o Alcafona. E por eu ter a minha adolescência e juventude, eu comecei na adolescência a jogar futebol, diziam que era um time de padre, mas na verdade não era um time de padre, era um time de colégio de padre, Colégio Dom Bosco, escola salesiana. Então eu tive muito contato com padres, né? 3 dos meus melhores amigos são padres, um deles celebrou meu casamento, batizou meus filhos, Padre Ailton, né, que é torcedor ferrenho do Guarani, ali de Campinas. E por ter amigos, né, padres, tinha um personagem no jogo que era o Frei Felipe, que eu adorava, porque o Frei Felipe ele tinha um motorista particular que era um cara dos mais barbeiros que existiam, né? Então ele estava sempre com alguém, dando carona com alguém, algum paroquiano ou uma paroquiana, e durante a fala dele, o motorista cometia alguma barbeiragem e na barbeiragem ele levantava a voz e logo depois ele acabava retomando a tonalidade normal, mas era muito engraçado ver um quadro do Frei Felipe. Não se preocupe, que esse meu chofer guia para mim há 25 anos e nunca me deu um susto. Cuidado, mestre! É um homem em quem eu tenho inteira confiança, porque é realmente um senhor de cabelos brancos que vai calmamente no trem. Cuidado, mestre! Então, dona Lúcia, mais tranquila? Sempre que converso com o senhor Frei Felipe, esqueço muitos problemas. O senhor não sabe o conforto que a sua segurança me dá. Ah, é porque eu tenho fé, dona Lúcia. A fé é que nos dá essa tranquilidade. Cuidado, mestre! Ô, Maga, esse eu não lembrava, eu não lembrava. Mais um na minha lista de bons personagens do jogo. Agora, nesses programas, né, você falou do Faça Humor, Não Faça Guerra, mas tem o Planeta dos Homens, Vivo Gordo, Satiricon, Satiricon, em todos esses programas estrelados pelo Jô, os personagens nunca eram fixos, né? Mudava sempre. Assim, existia uma temporada que aquele personagem ficava no programa. Depois, gradativamente, ele ia sendo substituído por outros, né? E havia personagens também, Marcelo, que eram eventuais, que eram pontuais. Participavam daquele programa e, às vezes, você não via mais. Às vezes, participavam de 1 ou 2, né? E você não via mais. Então, a gente não pode considerar um personagem fixo, né? E você me pediu 5, mas você não me falou se era personagem fixo ou não. Então, eu já falei de 5 personagens fixos. Tá. Mas eu queria lembrar de um personagem, vamos dizer assim, não fixo, que foi muito divertido, porque era um garçom. E era um garçom que ele anotava o pedido, assim, mas até ele anotar o pedido demorava, porque ele estava muitos apartes, e ele tinha uma pergunta que podia até ser um bordão, se houvesse mais vezes, que era, e se não tiver? Uhum. Né? E foi um personagem que eu curti muito quando assisti. Se teve uma repetição, foi 2 ou 3 vezes, então não dá nem para considerar um personagem fixo, mas foi uma grande criação.
Tá certo, pra mim pode trazer coelho mesmo, tá? Com legumes. Perfeito, um coelho com legumes. É. Que tipo de legume? Ah, pode ser qualquer legume. Ah, um coelho com... Ah, qualquer legume. Perfeito. Só não vou trazer cenoura, que é maldade. A senhora não acha? O coelhinho comeu cenoura a vida inteira, tadinho, depois de morto, botar cenoura em cima dele, não é? Não fica bem. Então um coelho com... Ah, pode ser qualquer legume, sem cenoura. E se não tiver... Se não tiver, eu escolho outra coisa, tá? Se não tiver, eu escolho outra coisa. Aqui você serve em lula. Servindo, isso aqui é um restaurante democrático. A gente serve Lula, serve o Brizola, Sebastião Neri, Ulisses Guimarães. Quem vier, a gente serve. Garçom, eu vou simplificar as coisas. Eu quero um filé e um ovo frito. Um filé e um ovo frito. O filé pode ser de boi. De boi. Um filé de boi. E o ovo pode ser de galinha. Claro. Claro não, clara. O ovo tem clara e gema, perfeito? Então vamos lá. Um filé de boi e um ovo de galinha frito. É isso? É isso. E se não tiver? Se não tiver, chega. Pra mim, chega. Pode procurar outro palhaço pra servir. E se não tiver? Ô, Maga, então, como no teatro, né? O teatro também que recebeu tantas peças do Jô, para encerrar, né? Vamos fazer aquela coisa do, puxa, só mais um, vai? Né? O mais um a gente vê nos espetáculos musicais, e o Jô também compôs, fez teatro em que ele voltava ali, às vezes, para contar mais uma piada. E o Jô não tem essa coisa do e se não tiver, né? Porque tem bastante. Tem. Né? Vamos terminar com mais um. Vamos terminar com mais uma historinha, mais um personagem, pode ser fixo, móvel, como você quiser, vai mais um, vai. Marcelo, eu queria... Ele faz parte da televisão, mas não é um programa de televisão, mas é um Jô garoto propaganda. E um garoto propaganda de algo que, obviamente, ele gostava muito, né? Porque é um produto alimentício. Né? Opa! Então, é um comercial que o Jô fez em 1965 para os biscoitos Tostines. O quê? Só o que não quer que Tostines é que é gostoso? Não. Churrascos, leite, queijo, carícia, tudo cracker, rosquinha de coco, sanduíche, salsicha, Maria. Vocês não entenderam? Vamos começar tudo de novo. Cream cracker, leite, leite, saboroso. Sensacional, sensacional. Bem a cara do Jô, né? Ele nem respirava para comer, né? Ele deve ter falado, não, vamos filmar de novo, acho que não ficou bom. Né? Vamos fazer de novo. Bom, vamos encerrar o nosso Quem Te Viu, Quem Te Vê de hoje, então, com essa homenagem a Jô Soares. E como eu disse, né, a obra do Jô é tão grande, mas tão grande, que não cabe toda num programa. Esse foi um recorte que o Maga fez, mas você pode assistir. Nós fizemos no ano passado 4 gigantes do humor. Então, era o Jô, o Ronald Golias, o Chico Anísio e o José Vasconcelos. Nós exibimos até um trecho desse Os Gigantes do Humor sábado passado, né? Começamos a homenagear o Jô no Olá Curiosos. Tem também a Família Trapo, recente, algumas semanas atrás o Maga fez, tem bastante Jô Soares também. E já falamos de outros programas, né? Como o Maga falou, o Simonette Show, já foi lembrado, La Revue Chic também. Então, você pode acompanhar no canal do Guia dos Curiosos no YouTube, nas playlists, lá, Quem Te Viu, Quem Te Vê, está lá todos os programas, é só procurar e assistir. E no sábado passado, Maga, nós fizemos, então começamos essa homenagem ao Jô, e no sábado que vem, no próximo programa, nós vamos rodar também um trecho desse programa aqui, porque o Jô merece. Eu acompanhei muita coisa, né, de sexta para cá, de pessoas escrevendo textos nas redes sociais, os programas de TV, os programas de rádio, né? A CBN fez uma homenagem muito bacana, e cada história linda do Jô, né? De verdade, assim. E eu não vejo só porque, puxa vida, é uma celebridade que morreu, então vou contar uma história bonita. Não, o Jô era uma pessoa do bem mesmo. Eu contei as minhas histórias com o Jô no Olá Curiosos, quando ele me recebeu
para falar do Guia dos Curiosos. Muitas histórias me emocionaram demais. E eu queria te dizer, só para terminar, depois vou passar a palavra para você fazer o encerramento. A Renata Hidalgo, uma repórter que trabalhou no programa do Jô durante 20 anos, né? Eu acho que foram 27 anos de programas de entrevista, e ela colocou um número lá, quase 14 mil entrevistas, e ela fazia as pré-entrevistas, né? Antes do Jô receber um convidado, alguém da produção ligava, fazia uma pré-entrevista para já saber algumas histórias que o Jô podia, né, explorar, que às vezes o Jô usava, às vezes não, né? E aí ela lembrou, né, a Renata Hidalgo, no texto que ela escreveu lindo sobre o Jô, que ele agora iria ao encontro de um dos seus maiores amigos, o Max Nunes. E ela escreveu no texto uma frase do Max Nunes, que eu acho que cabia muito bem aí na trajetória do Jô. O Max Nunes escreveu, né? Saudade é uma palavra que se começa com S e que não termina nunca. Né? E eu acho que na vida do Jô vai ser isso. Porque é uma obra tão grande, a gente vai se lembrar durante muito tempo dos personagens, dos bordões, das entrevistas, né? E isso é o resumo de um grande artista. Olha, quando alguém, assim, uma celebridade parte, normalmente todo mundo enaltece, tal, etc., né? Alguns que não eram tão santos se tornam santos às vezes, né? Mas sempre se falou muito do Jô, como pessoa, como um cara do bem em vida, né? Então agora só estamos ratificando isso. E eu tive pouco contato, eu escrevi algumas coisas para o programa do Jô, mas os contatos que eu tive com ele foram sempre fora do ambiente da televisão. Foi num almoço, foi num jantar, em geral com o Carlos Alberto envolvido, né? Porque aí teve um aniversário do Carlos Alberto em que o Jô veio sentar na nossa mesa, né? E aí ele pediu licença. Eu posso sentar aqui com vocês? Você vai falar não, né? E o bacana que estava ele na mesa e o Golias em pé do lado. Ele contando um trote que ele passou no Golias. E era muito legal ver a forma como os dois se amavam. Porque o Golias estava de pé ao lado do Jô, com o braço assim no ombro do Jô e o Jô abraçado na cintura do Golias. Ele contando o quanto ele sacaneou o Golias no trote, e o Golias só ria e falava assim: "Ei, gordo viado", né? E, cara, aquilo mostra muito da amizade que o Jô tinha pelos colegas, né? Pelos amigos, e a simplicidade dele ali, né? E outras vezes eu acabei encontrando e era a mesma coisa. Não o mesmo assunto, mas era a mesma simplicidade, o mesmo cavalheirismo, né? Que eu acho que é o que permeou a vida inteira do Jô. Então, é um cara inesquecível, né? E interminável, assim como é a sua obra. É isso. Então, essa foi a nossa pequena homenagem ao grande Jô Soares. E sábado que vem, sábado agora, a gente vai rodar um trecho desse programa no Olá Curiosos. E não vai embora sem deixar o seu joinha, né, o seu like aqui, o seu comentário e compartilhe também esse programa com seus amigos que com certeza amavam, né, os programas, os personagens do Jô Soares e vão gostar de conhecer um pouquinho mais dessa história. Tá certo? Maga, sábado que vem sábado agora, você vai acompanhar o Olá Curiosos? Acompanho vou acompanhar como todo sábado, né? E se não tiver? Não, vai ter. Vai ter. Vai ter. Um abração. Tchau, Maga. Tchau, gente. Marcelo, só uma coisa. Quinta que vem, a gente continua com aquela apresentação, só que aí a apresentação de atores e atrizes nacionais fazendo mais de um personagem em séries diferentes.
tirou daqui, ó. Tchau, gente. Tchau, gente.